O tema hoje da mensagem é o Deus misericordioso. A gente fala muito nessa palavra misericórdia. Eu vou repetir, o Deus misericordioso. A gente fala muito dessa palavra misericórdia e às vezes a gente não entende o que é misericórdia. Misericórdia é excesso de bondade, eu poderia dizer assim. Sabe uma pessoa boa? Pronto. Uma pessoa misericordiosa, ela é uma pessoa mais do que boa. Ela é uma pessoa muito boa. É uma pessoa que se sente bem em expressar não só bondade, mas um excesso de bondade. Então eu acho que a gente está muito longe de ser misericordioso. Mas é o nosso objetivo. Porque o Senhor já fala sobre esses misericordiosos, aqueles que se compadecem, aqueles que se colocam no lugar das pessoas, aquele que se esforça para fazer o bem, pode ser classificado como misericordioso. Agora, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para a gente ir até Lucas capítulo 13. E a gente vai ver agora esse Deus misericordioso, ele sendo chamado nessa história de agricultor. Em algumas traduções, vinicultor. É a mesma ideia. Aquele que trabalha na terra, ou aquele que investe na terra, aquele que faz com que a terra produza, esse é o agricultor ou vinicultor. Pois bem, olha agora o que a palavra do Senhor nos diz em Lucas 13:7. Guarda essa palavra misericordioso. E a gente vai dando um passo à frente, lendo o texto sagrado agora, que diz assim: pelo que disse ao agricultor, Lucas 13:7. Lucas capítulo 13, versículo 7. Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas 13:7. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra, porque ela está ocupando inutilmente a terra, disse o agricultor, pode cortar. Faz 3 anos que eu estou procurando fruto nela e 3 anos e ela não está dando fruto. Olhe, você é responsável por ela, eu estou mandando, pode cortar. Ele, porém, aquele que estava cuidando da figueira, respondeu ao Senhor, dizendo: deixai ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está tudo bem. Se não, mandarás cortá-la. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, você entendeu a história que a gente leu? O dono da terra, o agricultor, ele vai procurar fruto na árvore. E ele fica aborrecido, porque, peraí, rapaz, vem cá, você que está cuidando da minha figueira, da minha árvore aqui, ó. Vê bem, 3 anos, homem, que eu venho aqui toda vez procurar fruto nessa figueira, minha paciência já acabou. Pode cortar. Corte, corte, corte. Aí aquele homem que está cuidando no dia a dia, aleluia, ele diz, não. Eu queria pedir só uma coisa ao Senhor. Olhe, eu vou dar mais atenção a essa figueira, imagina ele dizer assim, eu vou adubar ela, eu vou escavar aqui num cantinho, e eu queria que o Senhor esperasse mais 1 ano. O Senhor pode esperar mais 1 ano. Aí o Senhor vem no 4º ano, se não tiver fruto, o Senhor pode mandar que eu passe o machado. Mas veja bem, se der fruto vai estar tudo bem e vai dar tudo certo, tá certo? E o Senhor concorda. Pastor Júnior, e o que é que a gente pode tirar, Pastor Júnior, para a nossa vida e aplicar agora na nossa vida essa palavra? Eu entendi a história que o senhor está falando aí, pastor. Olha só, a primeira lição que a gente aprende, e eu quero falar isso em tom de introdução da mensagem, é que Deus, ele sempre tem disposição em conceder uma segunda oportunidade. Deus, ele sempre vai criar uma situação para lhe dar um aviso, um choque, sabe?
Se liga aí, rapaz. Isso na minha vida eu percebo muito. Por isso que eu agradeço a Deus, ou pelo menos eu procuro agradecer a Deus em tudo. Porque eu sei que Deus está dando um aviso, um sinal amarelo. Meu filho, você precisa tomar uma providência nessa área. Você não pode continuar assim, não. A sua estratégia está sendo errada. E cria uma situação, um problema e empanca alguma coisa. Epa, sempre para nos dar uma segunda oportunidade. Aleluia. Do mesmo jeito que ele dá uma segunda oportunidade, a gente também não pode esquecer do que eu vou falar agora. Ele sempre está observando, atento, se você está dando fruto ou não. E eu queria, em nome de Jesus, eu peço a Deus palavra, eu peço a Deus autoridade, eu peço a Deus graça, para que esse povo que está me escutando agora entenda o que eu vou falar. Deus não lhe chamou simplesmente por te chamar e para você fazer volume ou número. Deus, ele te chamou para você produzir, isto é, dar fruto. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que não compreenderam isso e acham que foram chamados por Deus, aí vai para a igreja, volta, acha que sua salvação está garantida e pronto. E o esfriamento espiritual chega na sua vida, daqui a pouco já não tem mais ânimo de pregar a palavra de Deus, de testemunhar, não tem mais ânimo de considerar sagrado aquilo que Deus considera sagrado, como a família, como a igreja, e fica numa vida, sabe, naquela vida se encostando nos outros, naquela vida de murmuração, naquela vida é assim mesmo, Deus vai fazer uma vírgula, rapaz, que Deus vai fazer. Deus lhe chamou para você produzir. Você já viu uma árvore cheia de fruto? Já viu? No tempo certo, ela dá o seu fruto e Deus exige isso de mim e de você. Então, a primeira consideração aqui que eu quero deixar é: Deus sempre concede uma segunda oportunidade, mas esse mesmo Deus, ele está observando bem atento se eu e você está dando fruto ou não. E aí a gente vê a compaixão, a bondade de Deus na segunda oportunidade. E ele cobra de mim e de você fruto, não é porque ele é exigente, não. Ele cobra fruto de mim e de você porque ele investiu em você. Veja bem, Deus vê você com condição de avançar, de produzir, de tomar uma posição de liderança, de ser influente na sua família, de ser influente na sua igreja, de ser influente no seu trabalho. Deus investiu em você e exige de você agora um resultado. O problema é que você não se vê assim. O problema não são os outros, não. O problema é você mesmo. É você que se coloca para baixo. É você que acha que você não é um nada. Pastor Júnior, pastor? É porque o quê, meu irmão? Você agora está numa situação difícil, viu? Por que, pastor Júnior, você está falando isso? Você está numa situação difícil porque ou você dá fruto ou você vai ser cortado. Ou você dá fruto, ou você vai ser cortado. É muito chato, às vezes, a gente ouvir essa palavra, porque a gente, às vezes, está acostumado a ouvir um evangelho meia solo, um evangelho mais ou menos. Mas não pode, não. Às vezes, a gente fica com vontade de desligar o rádio, de sair da live, de dizer: esse pastor também só prega assim, também eu estou precisando de uma palavra, esse pastor está falando isso porque a vida dele está muito boa, não sei o quê, eu quero nem saber. Ei, aguenta aí, porque você vai suportar, você precisa ouvir a verdade. Pode ser ruim agora, mas daqui a pouco você vai agradecer a Deus, você vai agradecer essa palavra que você está ouvindo. Deus é misericordioso, mas ele também é muito exigente, porque ele investiu. Você
que investiu na vida do seu filho, você exige dele resultado ou não? Você que vai buscar todo dia na escola, volta, alguns pagam escola, outros fazem um esforço todo dia para educar, para vestir, para orientar. Você quer que seu filho, agora você investe no seu filho e agora você quer que ele siga a vida dele, faça o que ele quer da vida. Não, você exige, meu filho, eu investo em você. Você vai ter que dar um resultado pro seu pai. Você tem que dar uma resposta ao que o seu pai fez por você. Você que tem um comércio, você investe, compra, faz um estoque, abre uma empresa, abre um comércio, uma quitanda, sei lá o que é, bota uma placa lá, abre as portas, cedinho você tá lá, os funcionários você que é dono, vai embora e você fica lá. Você quer um resultado ou não? No mundo espiritual não é diferente. Deus está exigindo de nós um resultado porque Ele investiu um alto preço. E Ele não é um servo injusto. Ele exige porque Ele te dá as condições. Você tem condição, rapaz. Você tem condição, é Deus que diz que você tem condição. Quem está dizendo que não tem condição é você. Quem está dizendo que não tem condição é você mesmo e os seus parceiros. Me permita a expressão, os seus companheiros, melhor dizendo assim. É eles que estão dizendo que você não tem condições. Mas o teu Deus está dizendo que você tem condição. Ele conhece sua estrutura. Ele sabe que é possível. Ele sabe que você pode. Ele sabe da sua capacidade. E eu vou adiante aqui nesta palavra. Você que chega agora, eu peço que você compartilhe nas redes sociais. Você que está pelo rádio agora, a minha oração é que o Espírito Santo prenda a sua atenção para que você receba essa palavra neste momento, em nome de Jesus. Então, eu vou mais adiante, depois dessas considerações, desses pontos que eu fiz questão de grifar aqui, para que a gente guardasse bem no coração. Então, eu vou mais adiante, aprendendo aqui com você, que esse agricultor divino, o próprio Deus, ele procura fruto em nós. Mas vê só que coisa. Esse agricultor, Deus, que eu vou chamar aqui na palavra de agricultor divino, é o próprio Deus, ele procura fruto em você. E aí o texto, ele é muito claro em dizer que por 3 anos consecutivos, o agricultor, ele ia até a figueira, até a árvore, e não achava fruto. Ele não achava o fruto. Em João 15:1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Portanto, o Pai, Deus, é esse agricultor divino que está indo encontrar fruto. Vai uma vez, vai 2, vai 3. E aqui eu quero frisar algo importantíssimo para nossas vidas. Você que liga o rádio agora e chega, se você pegar essa palavra, você já pegou uma grande porção, em nome de Jesus. Sabe por quê? Muitas pessoas não estão dando frutos, porque essas pessoas estão mais preocupadas em agradar os outros do que agradar a Deus. Essas pessoas estão ouvindo mais as vozes dos outros do que a voz de Deus. Essas pessoas amam mais os homens do que a Deus. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes isso é duro de ouvir, mas a gente tem que ouvir. Olha, se você não estiver avançando na sua vida espiritual, pessoal, profissional, tem alguma coisa errada e muito errado com você. Deus te chamou para você progredir, crescer em todas as áreas da sua vida. A conta de Deus é sempre para mais, é sempre para multiplicação. Deus se agrada. E deixa eu lhe falar uma coisa, vamos acabar com esse negócio em nome de Jesus. De glória a Deus, a palavra foi uma bênção, eu recebo, pastor Júnior.
Deus está falando comigo, pastor. Eu não sou nem muito religioso, pastor, mas eu estou aqui. Essa palavra está me chamando a atenção que o senhor está falando, pastor. Amém. A gente sente uma paz, pastor. A gente sente uma coisa boa, o senhor falando aí, pastor. Eu vou ficar ouvindo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está falando de fruto. E fruto não se faz, não é com palavras. Fruto se faz com suor. Fruto se produz com suor. O fruto, ele vai aparecer, é bem verdade, na estação própria. Mas antes da estação própria, tem que ter um processo de esforço pessoal. Ah, não, pastor, eu pensava que Deus ia criar uma situação assim, pastor. Eu ia chegar assim por cima, ia cair de paraquedas, ia olhar para o céu e as bênçãos ia cair tudo na minha mão, pastor. Não é assim não, né, pastor? Ô, pastor Júnior, as coisas não caem do céu não, pastor, para quem serve a Deus e quem é um servo fiel. Cai não, irmão. Não cai. Não cai, aprenda isso. Não cai, tem muito crente que tem tudo e de tudo está fazendo nada. De tudo que você tem, você não está fazendo nada com tudo que você tem, com a bênção de Deus, com a capacidade de você suportar a afronta que Deus lhe dá isso, com a inteligência, com a visão espiritual, com a autoridade que Deus te dá, tudo isso para nada, tudo isso para nada. Por que, pastor Júnior, para nada? Porque você não está dando fruto. E o agricultor vai lá na árvore, viu? De ano em ano buscar o fruto. Ele sabe qual é a hora de você apresentar o fruto. Se não apresentar o fruto, vai ser cortado. Vai ser cortado. E olhe que o tema da mensagem é o Deus misericordioso. Ele dá oportunidade, dá oportunidade, dá oportunidade. Eu vou mais adiante, lendo para você o que está escrito em Mateus 7,19. Jesus disse... E aqui reforça só o que eu estou falando desde o início da mensagem. Jesus disse: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Porém, esse agricultor espiritual ou divino, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, veja bem, enquanto Deus vai buscar o fruto, e se não tiver fruto, ele corta. Deus misericordioso, na figura de Pai, na figura de Filho, Jesus Cristo, ele diz assim, ó: deixai aí ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterque. Se vier a dar fruto, Pai, bem está. Se não, você pode mandar cortar. Aqui comigo, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa importantíssima aqui nesse texto. Deus quer fruto e Deus quer fruto bom. Ele é exigente, a gente viu, ele nos dá condição, ele é exigente porque ele investiu em você, mas ele também nos dará oportunidade. A gente viu no início da mensagem. Agora veja bem, aqui, o Pai, ele pede que a árvore não seja cortada agora. E eu queria dizer isso aqui num tom de profecia, porque eu lancei essa palavra sobre um amigo meu. E eu estou esperando ver os frutos. Eu acompanhei esse amigo num processo muito difícil, familiar. Muito difícil. E eu peguei a causa dele como se fosse uma causa minha. E orei, apresentei a Deus. E nessas orações, o Espírito Santo falou ao meu coração e para dizer a ele: eu estou dando a última oportunidade. Se você não honrar a sua família, será o seu fim. O fato é, irmãos, que Deus criou uma situação. Olha, irmão, Deus, ele apaga a memória das pessoas. Deus faz as pessoas esquecer.
Olha, quando Deus quer fazer, Deus faz tudo. Deus faz tudo. Porque Deus investe nos homens. E Deus fez isso com esse homem. Eu estou aguardando os frutos dele. Mas quando eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu digo, olha, tu sabe, né? A palavra que foi lançada é ruim, irmãos, ouvir isso fica parecendo que o evangelho é uma ameaça. Mas entenda como você quiser. Entenda como você quiser. Eu vejo isso o amor de Deus, mas você está entendendo assim, é problema seu. Eu vejo isso como amor e cuidado de Deus. Nessa área, se ele vacilar, é o fim dele, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Ah, pastor, mas isso vem se arrastando há 10, 20, 30 anos, nunca aconteceu nada. Eu estou falando aqui. Deus, ele é misericordioso, mas a paciência de Deus também, ela, como a gente diz, tem limite. Eu acho que a expressão correta não é tem limite. É que a paciência de Deus, ela tem outras faces. E às vezes as faces vêm em tom de dor, de destruição e de corte. Ser cortado, como a gente fala hoje, os jovens estão falando muito, né? Fulano foi cancelado. É um grupinho, né, que anula a pessoa, fala mal da pessoa, escanteia a pessoa, foi cancelado. Pronto. A face da paciência de Deus também, ela demonstra nesse tom de justiça. Eu poderia falar aqui que Deus deu a segunda oportunidade a Jonas. Como foi mesmo, pastor, a história de Jonas? Em um minutinho eu falo para você. Jonas foi um profeta que Deus disse, ô Jonas, você vai para a cidade de Nínive. Você tem que ir, Jonas, para a direita, para Nínive, Jonas. Aí Jonas fez de doido, de esquecido, de... Não. Nínive tem muito problema lá. Eu vou pegar em bomba lá em Nínive. Ele falou, sabe uma coisa? Eu vou pegar um navio para Tarsis. Aí ele foi para a esquerda. Deus disse que era para ele ir para a direita, ele foi para a esquerda. Pronto, você foi, você quis ir, foi. No meio do caminho veio uma tempestade, meu amigo. O navio afunda, mas não afunda. Os marinheiros endoidaram, jogaram tudo fora. Confusão medonha. Meu Deus, vai se acabar tudo, que é isso? Os cabas lá, cada um pedindo a seu Deus, meu Deus, me salva, me salva. Quando eles descem no porão, Jonas estava dormindo. Ô cabo irresponsável. Aí eles dizem assim, Jonas, homem, o que está acontecendo com você? Venha nos ajudar aqui. Você tem algum Deus? Você serve a algum Deus? Peça a seu Deus. Aí vai morrer todo mundo aqui e você está dormindo, homem. Acorda, Jonas. Ô, Jonas. Aí Jonas acorda. Quando vê o desmantelo lá, o barco, as bagagens sendo jogadas no mar, e o povo apavorado, vai afundar, não vai. Aí Jonas disse, peraí. O culpado sou eu. Irmãos, é difícil eu não falar dessa passagem sem me emocionar, porque eu acho que, do mesmo jeito que a gente vê Jonas, como a gente age às vezes irresponsável, né? Pelo impulso, não vai dar nada não, todo mundo faz. Mas quando vem um machado, eu acho bonita a atitude de Jonas, porque ele diz, rapaz, Jonas foi caba macho, como a gente diz aqui no Nordeste. Jonas foi caba macho, que ele disse, olha, está acontecendo tudo isso por minha causa. Irmãos, quantas famílias estão sofrendo agora, está dando tudo errado por causa de você. Seja honesto. Tem mensagem que é ruim de pregar, mas tem que pregar. É por minha causa, Jonas disse. Eu tenho sido desobediente a Deus. Eu tenho sido negligente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Olha, vocês vão fazer o seguinte. Pode me jogar no mar. Eu vou acabar com a minha vida aí de uma vez e... Se vocês me jogarem no mar, esse negócio, essa água toda aqui, essa confusão, esse vira não vira desse navio, esse afunda não afunda, vai acabar. E pronto, os cabas disseram, não tem problema, meu filho. Antes eu do que você. Tchum, joga Jonas no mar. Não é assim a história?
Aí vem lá um peixe grande, engole Jonas e depois vomita Jonas lá no destino que Deus queria em Nínive. E Jonas reconhece e tem essa segunda oportunidade. Mas é uma mensagem muito rica essa história de Jonas e parece muito com a nossa história, com os momentos que nós vivemos. Não foi só Jonas que teve a segunda oportunidade. Nesse Deus é misericordioso, a gente vê também na história de Pedro. Se você ler lá João 21, versículo 15, a partir do versículo 15, João 21, 15, você vai ver Deus dando uma segunda oportunidade a Pedro. Pedro, pastor, foi aquele, né, pastor, que cortou a orelha de um soldado quando foi prender Jesus, que queria ser mais fiel do que todo mundo, brabo todo. É esse mesmo, é esse Pedro mesmo. Ô pastor Júnior, foi ele, não foi, que disse que não ia negar Jesus de jeito nenhum? E Jesus disse que depois que o galo cantasse tantas vezes lá, e foi essa história? Foi esse mesmo. Pronto, esse Pedro. Quebrou a cara, negou a Jesus, mas mesmo negando a Jesus, Jesus não jogou ele fora. Não chegou, não era a hora ainda de Pedro ser cortado. Não era a hora ainda de Pedro ser cortado. E Deus dá a segunda oportunidade a ele. Nessa conversa lá em João 21, 15, aí Jesus diz: ô Pedro, rapaz, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Pedro impulsivo todo, hein? Ô Pedro, tu me ama? Não, Senhor, claro que eu te amo. Ô Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro agora começa já mostrando fruto. Diz: Senhor, tu sabes. É tu que sabes, Senhor. Aí Jesus completa dizendo: Pedro, ó Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu entendo aqui, irmãos, que Deus estava dizendo assim, ó: Pedro, tu é muito confuso, Pedro. Tem hora que tu acha, tem hora que tu não acha, tem hora que tu tá, tem hora que tu não tá, tem hora que tu tá pegando o céu com a mão, tem hora que tu tá na carne, confusão. Pedro, ó, peraí. Enquanto tu tiver apacentando minhas ovelhas, fazendo a minha obra, amando a minha obra aqui na terra, Pedro, tu estás dando um grande testemunho que tu me amas e que tu estás gerando, produzindo fruto, Pedro. Deus cria essas situações na nossa vida. Eu julgo a minha vida espiritual, não é pelo que eu estou sentindo, não. Tem dia que eu estou morto, cansado para fazer aqui a programação. Eu não faço só programa de rádio, não. Tenho muitas outras atividades. Tem dia que eu chego na igreja para pregar, estou morto, cansado. Não queria estar ali, não. Queria estar descansando. Com a cabeça cheia de problemas, cheia de coisa e tal. Mas eu estou ali porque eu sei que Deus me deu uma direção. E a minha vida espiritual eu ponho em julgamento diante daquilo que eu estou fazendo e que Deus me dá graça para fazer, mesmo contra a minha vontade, mesmo contra as circunstâncias que me chamam para o outro lado, para fazer a outra coisa, para estar em outra condição. Não julgue sua vida espiritual pela emoção. Portanto, meus queridos e amados irmãos, você tem um Deus misericordioso. Mas esse mesmo Deus, ele é exigente e ele vai procurar fruto. Se não achar, ele vai usar o machado. Ele vai cortar. Ele sempre dá uma segunda oportunidade. Não é brincadeira a sua vida espiritual. Ou você se agarra com Jesus, ou você verá com seus olhos aquilo que você construiu sendo destruído. É uma palavra dura, mas é a verdade. Que Deus nos dê graça, que Deus me ajude, que Deus te ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.